Você já se sentiu como um eco solitário em um relacionamento? Dava tudo de si, mas sua voz parecia abafada. Vivia à sombra dos sonhos de outra pessoa, se sentindo invisível. Conheça Sofia, que transformou seu eco solitário em amor próprio. Sofia sempre sonhou com um amor que fosse uma sinfonia, duas melodias se entrelaçando em perfeita harmonia. Mas por muito tempo, ela se viu regendo uma orquestra de um homem só, em um relacionamento onde sua voz parecia ecoar no vazio. Como disse o poeta Rumi, sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e encontrar todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. Esta é a história de como Sofia aprendeu que o amor mais importante começa por se ouvir. Quando Sofia conheceu Marcos, o mundo pareceu ganhar novas cores. Ele era inteligente, ambicioso, com um futuro brilhante pela frente. Sofia, com seu coração generoso, mergulhou de cabeça, pronta para apoiar cada passo dele. Ela acreditava, como Platão sugeriu, que o amor é o desejo de possuir o bem para sempre. Para ela, esse bem era construir uma vida a dois, onde os sonhos de ambos tivessem espaço. Com o tempo, Sofia percebeu que a sinfonia estava desafinada. Marcos, focado em suas próprias ambições, parecia não ter espaço na partitura para os sonhos dela. "Isso é ótimo, querida", ele dizia com um sorriso vago quando ela compartilhava uma conquista pessoal, antes de rapidamente mudar o assunto para seus próprios desafios no trabalho. Sofia se lembrava das palavras de Sêneca: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." Ela tentava ousar, apresentar suas necessidades, mas suas palavras pareciam se perder. Não havia gritos ou acusações diretas. A toxicidade aqui era mais sutil, um desgaste lento e constante. Conversas eram, na verdade, monólogos de Marcos. Sofia era a ouvinte perfeita, a conselheira, a maior incentivadora. Mas quando ela precisava desabafar ou compartilhar suas aspirações, a atenção dele era fugaz. "Depois falamos disso, amor. Estou exausto com o projeto X", era uma resposta comum. Como disse Epicteto, não temos tanto o poder de escolher as nossas circunstâncias exteriores, quanto o de escolher como reagimos a elas. Sofia escolhia esperar, acreditar que mudaria. Os planos de Sofia para um curso de especialização ou uma pequena viagem para recarregar as energias eram sempre adiados. "Agora não é o melhor momento, preciso de você focada aqui comigo", ele argumentava, e Sofia, querendo ser parceira, cedia. Ela se esquecia do que Simone de Beauvoir alertou: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Mesmo quando estavam juntos, Marcos parecia distante, imerso em seu celular, respondendo e-mails de trabalho ou planejando seu próximo grande passo. Sofia sentia-se como um acessório na vida dele, importante para o suporte, mas não para a parceria genuína. Ela lembrava de Khalil Gibran: "Deixai que haja espaços em vossa união, pois os pilares do templo ficam distantes entre si, e o carvalho e o cipreste não crescem um na sombra do outro." No entanto, ela vivia à sombra das ambições dele. Ocasionalmente, quando Sofia tentava impor um limite ou expressar uma necessidade que conflitava com os desejos dele, vinha a crítica sutil: "Você está sendo um pouco egoísta, não acha? Sabe como minha carreira é importante para nós." O nós dele, Sofia percebeu, era frequentemente um eu disfarçado. Sofia começou a se sentir invisível. Sua voz interna, seus desejos, suas necessidades, tudo parecia abafado. Ela estava se esforçando tanto para ser a parceira ideal para Marcos,
que havia se esquecido de ser parceira de si mesma. Como alertou Carl Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Sofia ainda sonhava com o ideal, mas um cansaço profundo começava a se instalar. Ela dava tudo de si, mas recebia apenas o eco de seus próprios esforços. O ponto de virada veio em seu aniversário. Sofia havia mencionado sutilmente o quanto gostaria de um jantar tranquilo, apenas os dois. Marcos chegou tarde, agitado por uma reunião, e passou a noite falando sobre como havia impressionado o chefe. Ele nem mencionou a data especial. Naquela noite, o silêncio de Sofia não foi de submissão, mas de profunda reflexão. Ela lembrou-se de Friedrich Nietzsche, torna-te quem tu és. E quem ela era? Certamente não a sombra de outra pessoa. Ela percebeu que, como disse Ayn Rand, a pergunta não é quem vai me permitir, é quem vai me impedir. E a única pessoa que a impedia de buscar sua própria melodia era ela mesma, ao aceitar um papel secundário. A decisão de Sofia não foi sobre culpar Marcos, mas sobre assumir a responsabilidade por sua própria felicidade. Ela começou a dedicar tempo aos seus projetos engavetados, matriculou-se no curso que tanto queria, reconectou-se com amigos que compartilhavam seus interesses. Como disse Viktor Frankl, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Sofia mudou. Ela aprendeu a valorizar sua própria companhia, a celebrar suas conquistas, a ser sua principal fonte de apoio. Ao se reencontrar, Sofia descobriu uma força e uma alegria que não dependiam de validação externa. E então, quando menos esperava, ela conheceu Daniel, um homem que não apenas ouvia, mas que se interessava genuinamente, que celebrava as conquistas dela tanto quanto as suas, e que entendia que um relacionamento é uma via de mão dupla. Ele admirava a Sofia que ele conheceu, completa, independente e feliz consigo mesma. Com Daniel, ela relembrou Aristóteles. A felicidade é a atividade da alma conforme a virtude, e a virtude que ela encontrou foi a do amor próprio e do respeito mútuo. A jornada de Sofia, do eco solitário à harmonia interior, nos ensina que um relacionamento saudável floresce no terreno do respeito mútuo e do espaço para o crescimento individual. Se você se sente como um eco na vida de alguém, lembre-se das palavras de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Sua voz merece ser ouvida, seus sonhos merecem ser vividos. O amor verdadeiro não te diminui para caber no mundo de alguém. Ele te expande para que vocês criem um mundo novo juntos. Se você se identificou com a história de Sofia ou está passando por algo semelhante, saiba que você não está sozinha. Busque o autoconhecimento. Valorize sua voz interior. Lembre-se, como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Em nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Escolha a si mesmo. Você merece um amor que some, que inspire, que seja uma verdadeira parceria. Olá, hoje a gente mergulha numa história sobre aquelas dinâmicas de relacionamento que às vezes são quase invisíveis, sabe? E sobre como reencontrar o próprio valor. É a jornada da Sofia. Exato. Ela sonhava com um amor que fosse uma sintonia, né? Mas acabou se vendo meio que num solo, num silêncio. E tem aquela ideia do Rumi, né? Que nosso trabalho maior não é nem buscar o amor, mas sim derrubar as barreiras que a gente mesmo constrói contra ele. Perfeito. Então vamos acompanhar a Sofia para entender esses sinais, né? De quando um relacionamento perde o equilíbrio e como uma voz pode, enfim, ser reencontrada. E o ponto aqui que é interessante não é aquela agressão direta, sabe? É algo mais sutil, um egocentrismo que vai, aos pouquinhos, fazendo o outro se sentir
Invisível. Como um satélite, né? Orbitando os desejos do outro. Isso, exatamente. Uma negligência emocional bem camuflada. No início, claro, tudo parecia promissor. A Sofia conhece o Marcos, ele cheio de planos, e ela se dedica, né? Apoia os sonhos dele, investe na relação. Aquele começo que parece ideal, né? Sim, Só que essa sintonia inicial começa a desafinar. O Marcos vai se voltando muito pra si. aham. Aquele exemplo da reação dele é muito bom. Tipo, ela conta algo importante e eles soltam, que ótimo, querida, rápido assim, e já volta pro assunto dele. Nossa, Isso mostra muito, né? Uma desconexão. Total. Ela começa a se sentir pequena, diminuída mesmo. E essa sensação acaba gerando uma paralisia, não é? Fica difícil se posicionar, fazer a própria voz ser ouvida ali. Exatamente, e essa dificuldade aparece nos detalhes, assim. As conversas que viram monólogos dele. Os projetos dela sempre adiados. Agora não é o melhor momento. A presença física dele, que não preenche, sabe? Ele tá ali, mas tá distante. Presente e ausente. Isso. E até umas críticas veladas, né? Tipo, nossa, você tá pensando só em você, justamente quando ela tenta falar de uma necessidade dela. Pequenas coisas que vão minando. É impressionante como isso vai acontecendo, né? De forma sutil. E a Sofia foi se sentindo cada vez mais invisível mesmo. Esquecendo quem ela era para tentar caber ali. Sim, é como se a voz dela virasse só um eco, né? Um eco dos esforços dela para manter aquilo funcionando. Pois é. Aí vem o ponto de virada. Geralmente acontece algo assim. No caso dela, foi no aniversário. O aniversário. O Marcos chega tarde, super empolgado com as coisas dele, nem lembra direito da data. E o silêncio dela naquele momento muda. Não é mais só tristeza ou resignação, sabe? É reflexão profunda. É aquele momento de torna-te quem tu és, né? Ela começa a sacar que talvez a maior barreira não fosse só ele. Mas ela mesma. A forma como ela estava permitindo aquilo. Exato. A forma como ela estava se diminuindo, se impedindo. E essa percepção muda o jogo todo, né? O foco sai da culpa no outro e vai para autorresponsabilidade. Totalmente. É um movimento interno muito forte. Ela começa a agir, né? Retoma projetos antigos, faz aquele curso que queria. Se reconecta com os amigos, busca o que nutre ela de verdade. É quase aquela ideia do Viktor Franklin, né? Mesmo sem poder mudar a situação externa, a gente sempre pode escolher nossa atitude interna. Nossa resposta, né? Isso. E a Sofia escolheu mudar a si mesma. E essa mudança interna, ela reverbera para fora, né? Com certeza. Eventualmente, ao se reencontrar mais inteira, mais conectada consigo, ela conhece o Daniel. E a relação já nasce de outro lugar. Um lugar de interesse genuíno, de respeito mútuo. Exato. Ele se encanta pela Sofia que ele encontra, essa Sofia completa. Lembra um pouco Aristóteles, a felicidade ligada à virtude? A virtude aqui, talvez, seja esse amor próprio reencontrado. Então essa jornada da Sofia, desse eco solitário para uma nova harmonia, ensina muito, né? Sobre a importância de perceber esses desequilíbrios sutis. Sim, de não deixar a própria voz apagar. Porque o amor que vale a pena é o que expande a gente, não o que diminui. No fim, é o conhece-te a ti mesmo do Sócrates, né? É por aí que começa. E fica uma reflexão pra gente, né? Como cultivar essa autoconsciência, esse respeito próprio, pra gente poder identificar e lidar com essa dinâmica do eco solitário mais cedo. Antes que a invisibilidade se instale de vez. Isso, talvez usando aquela ideia do Frankl mesmo. Entre o estímulo, tipo um comentário que diminui, um sonho adiado, e a nossa resposta existe um espaço. E nesse espaço está a nossa liberdade de escolher o crescimento, sabe? Em vez daquela resignação silenciosa. É uma escolha ativa. A jornada de Sofia nos mostrou a importância de encontrar nossa própria voz e de não nos sentirmos invisíveis em nossos relacionamentos. Ela nos ensinou que o amor mais importante começa por se ouvir e valorizar a si mesmo. Se a história de Sofia tocou você, se você já se sentiu como um eco solitário ou está em busca da sua própria harmonia, queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, suas próprias experiências ou como a jornada de Sofia te inspirou a buscar o autoconhecimento e a escolher a si mesmo. Sua voz merece ser ouvida.
E se você deseja continuar essa jornada de reflexão e encontrar mais histórias inspiradoras que te ajudem a valorizar seu próprio valor e construir relacionamentos que somem e inspirem, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos.